A definição de Deus é uma questão bastante complexa. Por quê? Porque existem duas palavras que parecem a mesma coisa, mas não são: conceito e definição. O conceito é uma apreciação externa das coisas. Eu olho e dou um conceito. Olha, isso aqui é assim. A definição fala da natureza íntima das coisas. E como nós não temos condição de penetrar a natureza íntima das coisas, nós não conseguimos dar uma definição de Deus. Nós conseguimos falar de seus conceitos, que seria uma apreciação do lado de fora dele, que pode ser muito bem representada pelos seus atributos, não é? Pelos seus atributos. Eu lembro que quando eu era estudante na faculdade, eu tive um professor de física, que ele nos levou no laboratório, no primeiro dia de aula, e disse: nós vamos fazer esse semestre as matérias de física, vamos ter um experimento aqui, Aí ele foi falando de todos os experimentos que a gente ia fazer naquele laboratório durante o semestre. Bem uns 20. Sabe o que é que nós vamos ver aqui no laboratório? O que é, professor? Nós vamos encontrar Deus. Quem não conseguir encontrar nos experimentos que a gente vai fazer Deus, não entendeu o que estamos fazendo. Aí ele disse: e vocês certamente vão querer que eu defina Deus. Você é uma professora de física lá da faculdade. E eu vou dizer para vocês, não se consegue definir Deus, porque Deus é a coisa mais simples que existe, e a nossa mente não consegue abraçar aquilo que é o simples por absoluto. Isso era a visão do meu professor. Mas a doutrina espírita, observando essa questão, concorda com o meu professor em parte, ou seja, Deus está por trás de todos os fenômenos da natureza. Os fenômenos que acontecem, Deus está por trás de todos eles. E existe uma coisa muito interessante dentro disso. É que existem basicamente duas áreas do conhecimento humano. A ciência, e eu vou colocar a filosofia por dentro da ciência, e uma outra área que é a religião. São duas asas diferentes, ciência e religião. Nossa sociedade de hoje não consegue juntar essas duas asas. Porque o que os cientistas dizem, a religião nega. O que a religião diz, os cientistas tentam negar. Por que isso? Porque houve uma tentativa de negação de uma da outra lá atrás, e isso abriu uma ferida muito grande entre essas duas áreas do conhecimento. Mas o que a gente está percebendo nesses últimos tempos é uma tentativa de junção dessas duas peças que estavam afastadas. Cada dia mais, a ciência vai se aproximando das descobertas da religião. Não pelos caminhos religiosos, mas a experiência de quase morte, as tentativas de estudo da psicologia transpessoal, os estudos da chamada física quântica aplicada ao comportamento humano, e todo um conjunto de experimentações que está fazendo a ciência se curvar diante dessas realidades. Ao mesmo tempo em que a religião vai abandonando o seu sectarismo, vai abandonando a sua tendência de negar a ciência, indo para um campo neutro das duas, permitindo o diálogo. Fazer diálogo é filosofia, é perguntar e responder e aceitar o contraditório. Então é no campo da filosofia que a ciência e a religião vão poder se encontrar. E por que elas se encontram? Porque a fonte é a mesma. O mesmo Deus que criou as religiões é o mesmo Deus que criou a ciência. Então elas não podem se contradizer. Quando ciência e religião se encontram e se aceitam mutuamente, nós estamos mais próximos da verdade. Porque se as duas são faces do mesmo Senhor, não faz sentido que uma negue a outra. Enquanto ciência negar a religião e religião negar a ciência, não estamos entendendo o que seja Deus. Nós só vamos entender Deus quando as duas sentarem juntas e disserem: sabe que você tem plena razão? Porque nós vamos amadurecer. Então, esse processo de conhecimento sobre Deus, ele decorre do nosso amadurecimento espiritual. Enquanto nós somos imaturos, a gente não consegue entender.
E aí eu perguntaria, hoje, a ciência e a religião ainda se contradizem? Aí você vai dizer, sim, ainda eu tenho religião para um lado e ciência para o outro. Se nós temos isso, nós não conseguimos entender Deus. Nós não conseguimos definir, nós não conseguimos ter uma conceituação satisfatória, porque não entendemos o que ele seja. Somente no dia em que essas duas verdades, a ciência e a religião, no campo neutro da filosofia, encontrarem a harmonia entre os seus conceitos, nós estaremos aptos para dizer que entendemos em profundidade o que seja Deus. Por enquanto esse dia não chega, nós temos que ficar com as leituras que o Espiritismo nos apresenta, dizendo que Deus é a inteligência suprema e que ele está por trás dos diversos fenômenos, ou seja, ele é a causa primária de tudo quanto existe, e para que a gente tenha uma compreensão mais nítida do que seja Deus, nós os apreciamos pelo lado de fora, pelos atributos que ele possui, que ele é eterno, imutável, onisciente, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, e que ele é, na verdade, o Senhor de todas as coisas. Eu queria só aproveitar, Ailton, para falar uma coisa que eu considero importante sobre isso, que é o atributo quando fala que Deus é justo e bom. Muitas pessoas, quando ouvem isso, acham que a literatura espírita diz Deus é eterno, vírgula, imutável, vírgula, único, vírgula, bom, vírgula, que ele é onipotente, vírgula, justo. Não é assim que a literatura espírita mostra. Em nenhum livro espírita, a palavra bom fica distante da palavra justo. Todas as vezes, esse atributo vem assim, justo e bom. Ele não tem vírgulas separando esses dois. Sabe por quê? Porque é um atributo só. Ele não é justo, vírgula, tarará, tarará, bom. Ele é a um só tempo justo e bom. Certamente, quando a gente ouve isso pela primeira vez, nos dá um desconforto. Como que Deus pode ser justo e bom ao mesmo tempo, se para ser justo tem que se ser bom, para que seja bom tem que se ser justo? Mas existe um princípio da doutrina espírita que expressa claramente que Deus, por ser supremo nas suas qualidades, ele consegue ser justo e bom a um só tempo. Esse princípio chama-se reencarnação. Eu perguntaria a todos nós, a reencarnação é fruto da bondade ou é fruto da justiça de Deus? Observe que você não consegue responder, porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que ele é justo e bom. Ele não é justo e depois bom. Ele é justo e bom. Reencarnação é a prova de que Deus é justo e bom a um só tempo. E é essa dificuldade de entender a personalidade do Criador que faz com que a gente ainda não tenha essa lucidez suficiente. Porque nós somos o limitado querendo compreender o absoluto. Ainda vai faltar um tempo para nós, mas nós já caminhamos muito, já sabemos que ele não é material, já sabemos que ele é um só, já sabemos que suas leis não mudam, já sabemos que ele tem uma proposta de amor, já sabemos que não precisamos fazer sacrifícios e holocaustos para agradá-lo. Meu Deus, já caminhamos demais, já temos muita informação, e quanto mais andarmos, mais nitidez teremos sobre esses conceitos. Por enquanto, o que nós já sabemos é suficiente para que a gente tente viver o que a nossa inteligência já conseguiu perceber.